Criador a quem adoramos, a quem cultuamos a cada momento da nossa adoração congregacional. E hoje, segunda-feira, culto de doutrina, é com alegria que estamos aqui reunidos para também, uma vez mais, aprendermos com Ele em Sua palavra. Com certeza será mais uma bênção. Eu quero cumprimentar os que nos visitam, caso alguém esteja nos visitando, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui conosco. E ao internauta que também interage conosco, forte abraço, que Deus possa abençoá-los, que vocês possam também, aí na internet, serem alcançados pelo poder de Deus, pela ministração dessa doutrina que com certeza nos será muito rica. Nessa noite, amados do Senhor, igreja, visitante, internauta, nós vamos iniciar abrindo num texto que se encontra na epístola, na carta de Judas, bem pertinho de Apocalipse. É uma cartinha tão pequena que não tem capítulo, só são versículos. Então a epístola, a carta de Judas, fica pertinho do Apocalipse. Então nós iremos para lá e vamos então ler com atenção, para fazermos a introdução dessa doutrina, os versículos 5 e o 6. Versículos 5 e 6 da carta, da epístola de Judas. Diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Te adoramos, Pai, cultuamos o teu precioso nome, que o teu Espírito Santo nos venha conduzir nessa doutrina, a todos nós que aqui estamos, os que nos visitam, os internautas, que o Senhor possa alcançá-los depois por esse vídeo, por esse tema que também ficará aí na internet, que o Senhor nos unja e nos capacite nesta noite, para que atinjamos a compreensão daquilo que Deus quer nos transmitir nessa noite. E com toda a humildade e sensatez, nós invocamos o nome poderoso de Jesus, para que debaixo desse nome submetam-se principados e potestades e todo nome que há entre os céus e a terra, que há no inferno. Ao nome de Jesus submetam-se soberanias e tronos, porque Ele é o Senhor absoluto e o nome que está acima de todo nome. Amém, Senhor. E amém, Jesus. Tenho convicção de que os amados sairão daqui agraciados com aquilo que Deus tem para você. Então atente bem, preste atenção, pegue pela fé a palavra, porque o Senhor, como sempre, fará maravilhas. E hoje também. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Muito bem, amados. O Senhor está nos dizendo nesse texto e nos fazendo relembrar de que Ele, como Deus, retirou um povo da escravidão do Egito, libertou esse povo e fez esse povo sair, atravessando o Mar Vermelho. Mas depois Ele concretamente nos diz que Ele destruiu aqueles dentre esse povo, aqueles que não creram. E aqui que eu quero me fixar. E a anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado debaixo de trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia.
A palavra de Deus, amados, nos dá conta de que existem regiões tenebrosas, regiões onde trafegam, onde transitam, trafegam, você vai entender esse termo, transitam os demônios, os anjos que perderam seu estado original, que não são mais eleitos, preciosos e eternos. Eternos sim, mas preciosos para Deus jamais. Perderam seu estado original, não se encontram mais na esplendorosa beleza com a qual foram criados por Deus. Perderam seu estado original, abandonaram o seu domicílio, a presença de Deus, e estão estão vagando pelas regiões tenebrosas. Então o Senhor diz: e a anjos os quais, ou os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Então existem anjos que continuam no seu estado original, que são eleitos. Existem anjos poderosos, e que diz a Bíblia em Hebreus, que cuidam da igreja, a igreja que vai ser salva. Eles estão cuidando sob as ordens do Senhor. Mas há demônios que perderam seu estado original e que por isso se tornaram demônios, abandonando o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então deixa eu lhe dizer algo. Deus efetivamente não coube a ele a iniciativa de expulsá-los. Pode ler o texto lá atrás com sabedoria e conecte com esse. Esses anjos abandonaram por livre-arbítrio o seu próprio domicílio. Não guardaram seu estado original. Não guardaram seu estado de pureza e na forma com que foram criados. Então eles perderam a presença de Deus, o estado original, e abandonaram o domicílio. Por isso, expulsos foram, porque eles próprios, deliberadamente, cavaram essa expulsão. Deus não projetou isso, mas Deus já sabia que isso ia acontecer. Preste bem atenção então nesta noite, porque o Senhor tem sempre em suas palavras ministradas, em qualquer culto, verdadeiros tesouros para a sua igreja. Mas hoje, como em todas as outras vezes, há uma luta espiritual. Há uma luta entre essas regiões tenebrosas, esses demônios que estão sob trevas, que eles agem para impedir que a igreja compreenda a palavra de Deus. Mas aqui está um valente que é mais poderoso que ele, o Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e aquele que tem sob os seus pés, em forma de dominação, os demônios, o diabo e todos os principados e potestades. Então repare quando Judas diz aqui que eles não guardaram seu estado original e que eles não ficaram, mas abandonaram seu domicílio. Por isso Deus, diz a palavra, os tem sob algemas eternas. Muito bem. Não precisa você abrir. Em Ezequiel 28, de 13 a 19, existe um relato tremendo sobre Lúcifer e o momento em que ele caiu. Mas eu só quero me ater, para não ler todo o texto em Ezequiel, eu leio para você. Nesse Ezequiel 28, de 13 a 19, temos a descrição de esplendor e glória com as quais foi criado Lúcifer. Mas aqui é o momento significativo, em Ezequiel 28, 14 a 15. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando se achou iniquidade nesse ser brilhante, resplandecente, glorioso, esplendoroso, querubim ungido da guarda, Lúcifer, quando se achou iniquidade nele,
Ele então abandonou por sua própria prática e vontade, ele arrastou consigo a terça parte dos anjos, e a Bíblia está dizendo que ele perfeito era, até quando? Até que se achou iniquidade nele. E quando se achou iniquidade nele, cumpriu-se o que diz Judas. Ele foi colocado sob trevas, embora tendo acesso como acusador. Então repare bem, nesse momento, o Senhor está nos mostrando que existe uma região tenebrosa registrada em Efésios, uma região onde os demônios agem, e eles passeiam e rodeiam a terra. Muito bem. Efésios, gostaria que fôssemos lá, para que você atente onde Deus vai nos levar nessa noite. Efésios meia dúzia. Efésios meia dúzia, 6. Atente bem para que o Senhor e para o que o Senhor nos falará. Versículos de 10 até ao 13. Atente bem para a leitura, amada igreja do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amados, a luta da igreja não é uma luta carnal, não é uma luta contra ninguém, não é uma luta contra pessoas, mas é uma luta contra principados e potestades. Então o Senhor nos diz, repare bem, revesti-vos de toda a armadura, não é qualquer uma, é toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tomai toda a armadura de Deus, para que permaneçam inabaláveis. Deixa eu te dizer algo, igreja. A nossa luta é espiritual. Olha para o seu irmão rapidinho, só uma vezinha. A nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. Então, amados, reparem bem. Esse mundo caído que jaz no maligno, do qual não podemos amar e pelo qual não podemos nos apaixonar e do qual não podemos ter amizade, ele atua, ele sofre uma influência nas regiões espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então entenda que nós, como igreja, não podemos enfrentá-los sem as armaduras, ou sem a armadura espiritual do Senhor. Por quê? Porque este mundo tenebroso nos oferece uma resistência, e a nossa luta é contra as forças espirituais do mal nas regiões. Agora olha a pergunta: quantos aqui já habitam nas regiões celestiais em Cristo? A Bíblia nos diz isso? Diz, amado, que quando você o adora, que quando você o obedece, você espiritualmente,
Deixa eu interpretar de uma forma simples. Você tem autoridade nessas regiões celestiais do mal. Porque nessas regiões celestiais do mal, onde inclusive se encontram principados e potestades, quando você aqui pronuncia o nome de Jesus, lá nas regiões celestes em Jesus, as ordens emanam. E esse principado e essas potestades e essas regiões espirituais do mal, nas regiões celestes, se prostram sob a tua palavra, dada em nome de Jesus. Então eles caem por terra, eles não conseguem nos atingir, porque eles atuam nas regiões celestiais, entenda isso, e de lá, com as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, eles dominam esse mundo tenebroso, porque esse mundo foi entregue ao chefe, ao diabo, ao divisor. Quantos estão entendendo nessa noite? Entenda isso para que você tenha vitórias tremendas no Senhor. Então, eu quero também agora, rapidinho, teríamos microfone no local? Eu queria que o nosso pastor Gabriel nos lesse, a igreja o acompanhasse, em Colossenses, capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos então, só falar, e quando for para ler vai ser rápido. Colossenses capítulo 1, entenda isso para que você entenda a mensagem de hoje. Colossenses 1, de 15 a 16 somente, meu pastor. De 15 a 16 de Colossenses 1. Colossenses 1, de 15 a 16. Amém, queridos. Então deixa eu lhe dizer algo. Nós aprendemos que nós nos assentamos espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo. Mas entenda uma coisa, o inverso é verdadeiro. A Bíblia diz em Efésios que nós éramos filhos da ira. Éramos filhos do príncipe da potestade do ar. Então nós antes éramos manipulados como marionetes com o nosso livre-arbítrio e gostávamos, embora inconscientemente, quem nos dirigia? Quem nos dirigia, igreja? O diabo, através das regiões celestiais onde ele atua com o mal e faz com que esse mundo tenebroso faça pessoas não reconhecerem a Cristo e estarem mortas em seus delitos e pecados. Mas aqui lido pelo pastor Gabriel, entendamos uma coisa nesta noite, pois nele e para ele, olha que coisa tremenda, eu pego o fizinho, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha o que? Olha o que? Nos céus e sobre as visíveis e as... Você está vendo nesse momento as regiões celestiais do mal, onde esses principados e potestades agem, onde eles têm o seu escritório central, geral, para coordenar esse mundo tenebroso? Você está vendo? Eu também não. São invisíveis. Mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus tem poder sobre eles. Entenda isso, tem poder sobre eles. Então neles foram criados todas as coisas no céu e na terra, e sobre a terra as visíveis e invisíveis, sejam tronos, no plural, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ah, irmão, pastor, ele criou o diabo? Não, ele criou Lúcifer. Lúcifer se revoltou, ele sabia, ele é presciente, ele permitiu. Por quê? Quando o diabo criou o seu exército de demônios, com a terça parte dos anjos, estrelas caídas, o Senhor já determinou para eles a derrota. E em que pese o Senhor ter criado Lúcifer, e o bem, o diabo e o mal se estabeleceram, mas Deus tem domínio sobre eles. Deixa eu lhe dar uma notícia nessa noite. Até para levar o moribundo na sarjeta, Deus, o diabo,
tem que ter permissão de Deus. Tem que ter permissão de Deus. Então repare, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Igreja, quem aqui, em sã consciência, quem aqui que se alimenta da palavra, pode ter medo do diabo se você habita nas regiões celestiais em Cristo? Se você humildemente usa o nome dele para dizer ao diabo: o Senhor te repreenda, e usando a palavra e praticando-a, você se torna intocável. Ah, pastor, como assim? Angústias não, vão haver. Tribulações, isso é parte, isso é prova. Isso aí é para te engrandecer, fazer você crescer. Mas escute só um pouquinho onde Deus quer te levar. Quantos aqui creem, e eu sei que creem em milagres? Amém. Então esse é um grande milagre. O papel da igreja na terra já é um grande milagre. Meu irmão, você, em sua vida, em nossa vida, nós temos o poder de dominar na palavra e no nome do poder que há em Jesus e seu sangue, principados e potestades, igreja. Então, escute bem, para que você também não seja enganado, e para que você entenda como é que isso ocorre. Preste bem atenção. Só faça ouvir. Paulo disse assim: a mim, o menor dos santos, me foi dada essa graça, esse favor imerecido, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 3:8. A mim, o menor dos santos, olha que coisa tremenda, me foi dada essa graça, esse favor imerecido de pregar aos gentios. O quê? Pregar o quê? O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Meu irmão, essa palavra é tão rica, tão profunda, que quanto mais você se aprofunda, profundidades a mais aparecem para que você cresça. Então não se satisfaça. Não deixe vir só até o joelho, até a cintura, os lombos. Mergulhe nesse imensurável, nessa gloriosa sabedoria do Senhor. Porque Deus tem coisas maravilhosas para você. Insondáveis, inexprimíveis, inescrutáveis. O Senhor é poderoso. E Ele vai te falar de coisas grandes aqui nessa noite. Disse Paulo: a mim, o menor dos santos, no caso separados, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Atenção, amados, preste muita atenção. Alexandre o Grande, grande pelas suas conquistas, foi o Império Grego Macedônico que reinou no mundo depois do Império Medo-Persa. Ele reinou e foi grandioso e elencou várias vitórias. E quando ele estava para morrer, sentindo e pressentindo a morte, ele se reuniu com alguns dos seus oficiais inteligentes e disse assim: ele fez vários pedidos, mas eu vou elencar só 2. Ele fez 4 pedidos, mas eu vou elencar os principais. Ele falou assim, preste bem atenção: no dia em que eu morrer, eu quero que o meu caixão seja levado pelos 6 mais renomados médicos grego-macedônicos. Eu quero que o meu esquife, que o meu caixão seja conduzido por 6 notáveis médicos, os melhores e mais famosos. E de repente, por que isso? Por que isso, Alexandre? Isso muito tempo antes de morrer. Por que isso? Ele falou: é para que todos vejam que nenhum médico sobre a face da terra tem poder sobre a morte. Eu quero que todos entendam
E tenho em memória que eu pedi isso, que eu falei isso, que nenhum médico sobre a face da terra tem poder sobre a morte. E mais, eu quero que as minhas mãos fiquem expostas fora do caixão. Não sei se buraco, aí é problema de quem vai fazer. Eu quero que minhas mãos fiquem soltas, aparentes. Como é que é? É. E que do lugar de onde eu saí para o sepulcro, vocês joguem as minhas joias mais preciosas, as minhas medalhas mais lindas, as minhas condecorações todas, joguem até o sepulcro. Por quê? Para que vejam que eu vou de mãos vazias e não poderei levar nenhuma de minhas riquezas. Nessa noite, igreja do Senhor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ele disse assim: para saberem que estou indo e irei de mãos vazias e que nada poderei levar desse mundo. Igreja do Senhor, nessa noite, deixa eu lhe dizer algo. Preste bem atenção. O nosso Deus tem poder sobre a morte. Quantos creem nisso? O nosso Deus tem poder sobre a morte. E nós sabemos disso. Tanto que nós, até os que ressuscitarão em Cristo na hora do arrebatamento e já morreram, de Abraão salvo por Cristo até todas as gerações, os que já morreram vão ser ressurretos. Não é isso? A Bíblia diz que todas as gerações, os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós seremos transformados. Esses que já morreram em Cristo estão em espírito com Deus. Conhecemos a palavra. Paulo citou, o próprio Jesus falou isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o povo de Cristo, o povo de Deus, não passará pela segunda morte. Os que já morreram uma vez não passarão pela segunda morte, viverão eternamente. Notícia extraordinária: você, caso eu e você fiquemos, e cremos que ficaremos, seremos transformados vivos, não passaremos pela morte. Mas o homem e ao homem está ordenado, será automático, será rápido, será fração de segundos. No abrir e fechar de olhos, é um piscar, haverá uma transformação. Será muito rápida essa nossa passagem. Então deixa eu lhe dizer algo. Em Apocalipse, e agora eu vou lendo e vou falando algumas coisas para você. Em Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1. De 9 em diante. Eu paro rapidinho. Eu, João. Apocalipse 1, de 9. A partir do 9. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória!
Ali cumpriu algo, ou cumpriu-se algo. Num dia Jesus conversando, estava lá os discípulos, e ele disse coisas maravilhosas que iriam acontecer, morte e ressurreição. Aí ele disse assim: mas eu quero vos dizer, que ele, João, referindo-se a João, não morrerá. Não morrerá antes que eu venha. Irmãos, preste atenção. Quando João, escaldado em óleo quente antes de ir para Pátimos, há escritores que falam de uma queda terrível que ele sofreu. O de óleo quente é aprovado, é historicamente assinalado. Outros narram que ele levou uma paulada na cabeça. E outros mostram, e biblicamente há um fundamento, e lá, em alguns historiadores, existe a concretude desse testemunho. Que ele, após ser colocado em óleo quente, o imperador, aqueles algozes romanos, viram João andando no meio daquele óleo, como se estivesse numa água geladinha, gostosa, todo queimado. Saiu de lá, não negou ao Senhor e foi então inquirido para negar a ressurreição do Senhor. E quando foi inquirido, questionado, ele levantou a mão direita, que tinha que levantar em juramento, e ele disse: não posso negar os que os meus olhos viram e as minhas mãos tocaram. Não posso negar. Então exilaram-no, desterraram-no para a ilha de Pátimos. Trabalhos forçados, sim, mas a maioria morria comida por feras. Então vão e jogam João perto, no mar, para que ele fosse, naquele momento, conduzido. E ele vai, era pescador profissional, agarra-se ali, entra na ilha. E a palavra de Deus, irmãos, nos garante que o que o Cristo vivo falou sobre ele teria que se cumprir. Ele não morreria até que se cumprisse o que Cristo falou nele. Ele não morrerá sem que antes eu venha e ele veja o meu dia. Então em Pátimos, nesse momento, ele está lá, ele desmaia. E a palavra de Deus diz, e ele narra, que ele foi conduzido em espírito e foi ao encontro do Senhor. E ele viu o dia do Senhor, tal quanto Abraão lá no passado viu a glória do Senhor. Quando morreu, ele viu a glória do Senhor. Jesus disse isso: Abraão viu o meu dia e alegrou-se. E agora João está em Pátimos, depauperado, cansado, e em espírito ele é conduzido às alturas. E o Senhor coloca sobre ele a sua mão direita e fala, olha lá, tinha versículo 16, na mão direita, 7 estrelas, as 7 igrejas, os 7 pastores, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, o Deus que nós adoramos, além de cumprir sempre a sua palavra, e toda ela é cumprida, conforme pregamos ontem, ele tem as chaves, ele tem os mistérios, os enigmas da morte e do inferno. Existe uma promessa para você que o adora: você não morrerá sem que primeiro sinta, veja e confirme as promessas de Deus cumpridas na tua vida. Quantos creem nisso? Ele disse para João: não morrerás, meu filho, antes de veres a minha glória, o meu dia, antes que eu venha para que você veja. Apocalipse é isso. A revelação de Deus para João é isso. E tu não morrerás. Queda, óleo quente, paulada, Pátimos. E ele morreu com 94 anos, segundo a história, em Éfeso. Amados do Senhor, preste atenção.
tu, igreja, não morrerás sem que antes se cumpra em ti toda a vontade do Senhor. Toda a vontade do Senhor. Então não temas e não tremas, porque tu estás nas mãos do Senhor. E Ele diz, das minhas mãos ninguém te arrebatará, só Ele vai te arrebatar para Ele. Dele ninguém te tirará, se tu estiveres nele. Tu não morrerás em vão, à toa, como peru de véspera. Você morrerá na hora em que Ele determinar. Não adianta, irmão. Só quando Ele determinar. Aqui em Apocalipse, só para que a gente vá remindo o tempo, mas não se apresse, entenda. Apocalipse 12 do Apocalipse. Fique bem atento ainda. Procure não se locomover, atente bem para essa palavra. Apocalipse 12, de 11 a 12. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, igreja, quem são os vencedores? Que em face da própria morte, não amaram a própria vida. Sabes que há festa nos céus por nossa causa? Pelos que amam ao Senhor, o Senhor quer te dizer assim, igreja, tu que o amas, você não pode, não deve temer a morte. Porque o teu Senhor tem nas mãos dele as chaves da morte e do inferno. Então só Ele libera. O diabo quer levar alguém, o diabo quer matar alguém. O Senhor diz alto lá, nesse não. Esse vai na minha hora. Esse aqui é meu escolhido, meu ungido, e ele só vai se eu quiser. Vou dizer-lhes algo. Quantas pessoas aqui, quantos parentes nossos, por amor de nós, Jesus faz isso, foram chamados. O diabo disse para o Senhor que queria nos peneirar, nos amassar. E o Senhor também permitindo, disse, olha, o diabo requereu as vossas vidas de mim. Mas deixa eu lhe dizer algo. Quantos de nós fomos requeridos, e o Senhor nos deixou passar um tempo de prova, mas naquele momento crucial, de um parente seu mesmo, o Senhor disse ao diabo, não, nele não, ele não morre agora, porque não se cumpriram ainda, na vida dele as minhas promessas. Então você não vai levá-lo, porque ele não terminou, ele não concluiu a missão, ele não fechou o que eu determinei para ele. Não toques nele. Meu irmão, creia nisso. O nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é maravilhoso, o nosso Deus é glorioso. Nessa noite pense no seu coração, você tem um Deus que tem a chave da morte, a chave do inferno, para que você não entre lá, e para que você não morra sem Ele, só quando Ele determinar. O salmista diz, você não morrerá, sem que primeiro veja o que Deus determinou para você. A palavra de Deus diz que Ele completará a boa obra que Ele iniciou na tua vida. Ele vai completar a boa obra que Ele iniciou na tua vida. O diabo não terá condições de obstaculizar, de impedir que Ele cumpra em você, adorador, o que Ele tem determinado para a sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer 3 vezes só o Senhor é Deus? Isso foi um ensaio. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aplauda, mas não terminou.
Amados do Senhor, creia no Senhor. Creia e habite nele nas regiões celestiais. O que é isso? É você estar nele. Ele que tem o nome que está acima de todo nome te faz vencer principados e potestades. Ele te faz reinar sobre esse mundo tenebroso celestial, que comanda esse mundo tenebroso físico, cosmos. Ele te faz vencer. Irmãos, preste atenção. Quantos aqui tem pessoas na família pelas quais oram e que ainda não se renderam a Cristo? Isso, se levantou a mão, melhor ainda, fique à vontade. Os que falaram no coração, fique à vontade. O Senhor quer te dizer nessa noite. O Senhor quer te afirmar nessa noite. Creia nele. Creia nele. Chame o nome dele com força, amor e de coração íntegro. Glorifique a ele. E ele vai dizer assim para você, queridos: das minhas mãos ninguém te arrebatará. E tem mais uma promessa para você: será salvo tu e a tua casa. Feche os seus olhos nesta noite. Feche os seus olhos nessa noite. O Deus que tem a chave da morte, igreja, está te dizendo: não temas e não tremas, porque eu sou o teu Senhor. O Senhor que é o dono da vida, tem a chave da morte e do inferno, diz assim: tu não morrerás antes que vejas cumprir-se em tua vida tudo o que o Senhor te prometeu. Eu, diz o Senhor, concluirei na tua vida a obra que eu iniciei, e eu vou levar-te para a glória. Filha, ouve. Filha, ouve. Ouve o que o Senhor na palavra te diz. Satanás já me pediu teu filho 2 vezes. E eu disse a ele: não! Tu não levarás agora! Só o levarás quando eu cumprir nele a minha vontade. Nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós invocamos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que reina nas regiões celestiais, o nome que está por sobre e acima de tronos, soberanias, principados e potestades. Nós clamamos esse nome e invadimos agora as regiões celestiais do mal. Nós invadimos agora e dizemos: larga, Satanás! Abre, Satanás! Sai, Satanás! Porque o Senhor vai te repreender, o Senhor vai te derrubar na vida dessa igreja, na vida do teu povo. Larga, porque o Senhor não vai te dar. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, e eu não permitirei que o meu povo seja envergonhado. Em lugar da tua vergonha, mulher, o Senhor te dará dupla honra, porque a boca do Senhor te diz. Porque a boca do Senhor te diz. Aleluia. Louvado seja o teu. Aleluia. 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 Tu estás aqui, Senhor. Teu mundo espiritual, a tua presença, os anjos que são comissionados para comandar a tua igreja, e que são ministros de fogo valorosos, e que te obedecem. Tu és poderoso, Senhor. Oh, Jesus. Vamos aplaudir esse Deus, igreja.